Eu quero falar com você, internauta, você que está aí nas redes sociais. Fica conosco até o final da pregação e fica conosco no momento da oração. Nós teremos um momento de oração e eu tenho certeza que o nosso Deus, que é Deus de perto e de longe, conforme a Bíblia diz, em vários lugares no Antigo Testamento, Deus vai te alcançar. E faço convite também para você participar em uma das nossas reuniões aqui na Catedral. Hoje, de quinta-feira, geralmente é aqui no Santuário Maior, e de domingo de manhã e domingo à noite. Veja as nossas programações e você é um dos nossos convidados, assim também, como também nas filiais. Tá bom? Ok? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5, eu vou ler o 24. Põe o 24 para mim, só porque tem um detalhezinho muito importante aí. Diz assim a palavra de Deus. Eu quero pregar hoje sobre a mulher do fluxo de sangue e enxergar algumas coisas que é muito bom para a nossa vida nos dias atuais. Diz assim a palavra do Senhor. E foi com ele, seguia uma grande multidão, cumprindo, essa versão me acha a versão que eu uso, porque falaram que tá no pente. Qual que é a versão que usa? Por gentileza. Falaram que eu não precisava mais clicar aqui e mandar para vocês, porque a versão é essa. Me arruma, por favor. Me dá um tempo. E eu quero convidar você para estar domingo aqui, porque domingo é dia do Senhor. Nós precisamos se fortalecer no Espírito Santo. Uma vez só por semana na igreja é pouco. Nós temos os dias, eles estão sendo abreviados e a Bíblia diz que os dias são altos. Então os dias parece que é muito curto, muito rápido, mas a Bíblia também diz que eles estão sendo cada dia mais dias maléficos. E é por isso que nós precisamos de Jesus. Jesus disse que basta cada dia o seu mal, mas aquele que é servo do Senhor e segue Jesus, a bênção é grandiosa. Muito obrigado. Isso daí deve ser gravado, decorado nessa versão aí. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia e o comprimia. A outra diz que o pressionava. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera, a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto tinha e possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por dentre a multidão, tocou as vestes, porque dizia: se eu somente tocar as suas vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus
reconhecendo imediatamente que dele saíra a virtude ou poder, virou-se no meio da multidão, perguntando: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, a outra versão diz que te pressiona, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, côncia do que nela se operava, veio por dentre e diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Fala conosco, Senhor Jesus. Dai-nos, Senhor, a tua bênção, e que possamos, Senhor, ser abençoados por ti, e que a tua graça, Senhor, venha nos abençoar nessa noite. Aquele que veio buscar o milagre, que receba; que veio buscar a cura divina, receba; a prosperidade, receba; e que em nome de Jesus, eu profetizo que aquele que entrou nesse lugar, já está sendo abençoado pelo poder do Espírito Santo, desde o iniciar desse culto. Continua a tua obra, Senhor, e realize o teu querer, é o que nós te pedimos, amém. Meu irmão, algumas coisas aqui é muito bacana. Eu acho que todo mundo conhece essa história, mas nós vamos ressaltar algumas coisas. A primeira coisa que nós vamos ressaltar aqui é a situação ou a condição que deixa bem claro como o milagre aconteceu. E ela vai mostrando todos os movimentos que se acontece e vai se acontecer em menos de uma hora. E às vezes acontecimentos que nós precisamos passar por ele e leva-se dias, semanas, anos, meses, se não tomarmos cuidado, até décadas. E a palavra do Senhor vem aqui trazer esse movimento bonito dessa mulher, que era uma mulher sofrida em muitos períodos, tendo várias crises, porque era uma mulher que sofria de uma hemorragia crônica. Crônica essa que a Bíblia diz que ela gastara tudo que possuía. Vamos analisar aqui a condição segundo o Antigo Testamento. Nós vamos aqui dar um leque, me permita abrir um leque e fazer aqui uma comparação e me permitir viver a história no momento que estava acontecendo, e judia como ela era, sabendo e conhecedora da lei, uma mulher côncia. Quando a Bíblia fala côncia, é porque ela conhecia todas as regras judaicas, e ela tinha o poder da letra, ela era letrada. E aí a palavra do Senhor vai descrever que essa hemorragia crônica fez com que essa mulher ficasse infrutífera e ela ficasse à mercê das situações ou de situações muito adversas que às vezes acontecem na minha vida e também acontece na tua vida. Só que o problema aqui é que essa mulher,
ela é diagnosticada em algum momento, e não se fala a Bíblia que momento é esse, ela é diagnosticada com uma hemorragia e com um fluxo sanguíneo. Se era um mioma, se era um fibroma, se era algo no problema ou dentro, como do aparelho reprodutor, isso daí é coisas que nós sabemos hoje e a ciência esclarece. Verdade é que esse problema fez com que essa mulher tivesse essa hemorragia muito crônica. E quando isso acontecia, na cultura judaica, tinha algumas condições e obrigações para com isso. Primeiro, o estágio da purificação. Quando a mulher estava ou sentia que perdia-se o poder ali do fluxo, ou o fluxo estava demorando para acabar, ela se mostrava ao sacerdote, o sacerdote a declarava como uma pessoa imunda. Quando ela era considerada imunda, ela ficava separada da família. Seja filho, marido, seja fosse parentesco, ela ficava separada por um período de 7 dias, para poder fazer um estágio chamado estágio da purificação e detecção, que ela não passaria doença para outras pessoas e pudesse então testificar, mostrar-se e trazer todos os, desculpe a expressão, porque hoje o nome que se usa para estancar o fluxo é outro, mas eram os panos que ela usava na parte íntima, e ela trazia os panos já com o sangue ressequido, e depois ela ia trazendo e mostrando os panos recentes, e esses panos eram obrigados a ficar no sol, porque era através do tecido que ia vendo-se se a hemorragia estava estancada, até o último pano, 2, 3 último pano, aparecer quase ou nada de fluxo, nenhuma mancha de sangue. Quando isso acontecia, ela mostrava-se ao sacerdote, e ela voltava novamente e fazia o movimento da purificação, só que dessa vez ela podia ir para casa, não podia trocar de roupa, a roupa era a mesma, mas podia se alimentar com a família. E ela saía e ficava durante o dia, no mínimo 7 horas, esperando, na beira da água do rio, e fazia o mesmo rito. O primeiro rito, dali para frente, se continuasse ou se voltasse, era considerada imunda. Quando se considerava imunda ou suja, estava se dizendo, e era ela que tinha que pronunciar. Ela era que tinha que pronunciar essa palavra. Olha, eu estou... Ela não ia falar, eu estou naqueles dias, eu estou passando pelo Mar Vermelho. Ela não ia, essas corzinhas que as mulheres falam, olha, eu estou naqueles dias e etc, não. Ela tinha que falar em alto, bom som, e testificar e falar primeiro para a família, depois para o sacerdote, depois para o vizinho, e a incumbência de espalhar que ela era imunda era da família. A família tinha que dar o corte. A família dava o corte. E aí, quando eu falo da família, daí a família ia,
de casa em casa, já de tenda em tenda, porque não era casa, avisando: olha, infelizmente a minha esposa, a minha mãe, ela vai ficar ausente um tempo, porque ela foi considerada imunda. E a sociedade e o povo todo sabia disso daí. A palavra de Deus diz que vai se passando, e quando há um período de 6 meses, ela se mostrava de novo para poder reingressar na sociedade. E aí ela fazia esse teste, esse período por 1 mês. Quando isso não acontecia, eu estou contando agora o fato. Quando isso não acontecia, aí era de vez declarada imunda. Aí não só a sociedade sabia, e não só os familiares sabiam. Ela mesma não podia chegar perto da pessoa, e tinha que manter uma distância de no mínimo 9 metros, eu não sei o quanto tem aqui, mas pode contar 9 passos, e quando a pessoa chegava, passava esses 9 passos, ela tinha que levantar a mão para cima e gritar que ela estava imunda. E esse movimento da hemorragia crônica, no caso dela, aquele que tocasse nela ou tocasse no vestido dela, ele, mesmo sendo homem ou mulher, ou quem fosse, ou criança, ele entrava pelo mesmo rito, começava a fazer de novo. Então, a ciência antes era muito, ela era muito tímida na época, mas isso era para uma proteção de um povo que vivia em um estágio muito deprimente, e aonde não existia saneamento básico, esgoto aos céus abertos, e a maioria do povo era um povo doente, muito doente, enfermo. Eles tinham pouco poder de longevidade, ou seja, a vida deles era mais ou menos, durava-se de uma pessoa normal até uns 56 anos, 59, já estava fazendo hora extra aqui na terra, e já estava se preparando o corpo para falecer. E morria-se muito de doença, morria-se muito de enfermidade. E é por isso que Jesus, quando eu estou falando de enfermidade, Jesus, ele declarava a seguinte forma: olha, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Quando Jesus vai dizer assim, eu vim para os enfermos, para o doente, porque o são não precisa de médico, ele está dizendo o seguinte: olha, aquele que ele não está doente é porque ele tem uma condição melhor, ele come melhor, ele se cuida melhor, ele se trata melhor, ele se veste melhor, ele tem uma moradia melhor, ele tem servos e servas, então ele tem recurso para o negócio, e ele se protege e vai se arrumando, e não se mistura com os clérigos, não se mistura com o povão, ele não se mistura, por questão de doenças contagiosas. Aí a Bíblia diz que essa mulher começou a ter a hemorragia, e diz a palavra do Senhor que aquilo não estancava, não parava, não travava, a ponto dela ser ou ficar infrutífera. Quando a gente está falando de infrutífera, lá vai um corte maior na alma. Eu estou dizendo que imagine você vai lá, tem um problema, seja uma enfermidade, seja lá um problema de doença, seja um problema emocional, seja um problema financeiro, seja o problema que for, problema sentimental, a cidade inteira sabe, e sabe porque
você tem que se declarar. No começo, não é você que declara, quem declara é os parentes, porque se os parentes não declarassem, e alguém soubesse, e o vizinho declarasse, e mostrasse, e provasse, mostrasse para o sacerdote, a família escolhia-se 3 da família, geralmente era 3, para apedrejar, porque ele escondeu a maldição da podridão. Ela era considerada como uma pessoa podre por dentro. Olha que situação terrível. Agora ela tem uma ruptura com a família, tem que sair de casa, ficar no sol, no deserto, sempre fazendo aquele ritual, com uma esperança daquilo melhorar, e a Bíblia diz que essa mulher não melhorava, e pelo contrário, ia de mal a pior. Nesse movimento, a Bíblia diz, lá no livro de Levítico, capítulo 14, 15 e 16, que o marido, sabendo e vendo depois de 6 meses, ele era obrigado a dar algo. Eu não quero entrar no assunto, porque daí tem gente que pensa bobagem. Ele era obrigado a dar a lei da alforria para ela. Em outras palavras, ele abria a mão da esposa, porque a esposa não geraria mais filho, a esposa era um risco para a saúde, a esposa poderia trazer contaminação, etc, etc. Então, o próprio sacerdote fazia para o bem-estar familiar essa ruptura direta, e ele dava a carta de alforria. Em outras palavras, hoje a gente chama de desquite ou divórcio. Então, ela não serviria mais como uma mulher. Então, e diz a palavra do Senhor que essa mulher aqui, o problema dela não era só o fluxo. A palavra do Senhor diz que ela entra em um isolamento total. Isolamento emocional, isolamento familiar, isolamento físico, isolamento emocional, isolamento. Ficou só. E ficou só na época que mais precisava de apoio. Meu irmão, e você que me ouve pela internet, existe um hábito nos dias atuais, que quando a pessoa, o próprio diabo coloca isso no coração dela. Quando ela tem aí algum problema, algum vício, algum pecado, alguma situação que há de a envergonhar e mexer na moral, mexer naquilo, na história dela, a pessoa se esconde. A pessoa se esconde, vai se afastando e na verdade ela monta uma faceta, todo um palco da situação, para não demonstrar que está enfermo, doente, com problema, desempregado e etc. Ainda sorri, paga de bacana na internet, né? Faz lá os seus selfies, e você olha para a pessoa, você fala, olha que maravilha, que céu. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela foi obrigada a fazer isso. Obrigada por questão da sociedade, obrigada por questão religiosa. A religião fez isso. E uma das coisas que nós temos que tomar cuidado, irmão, é não colocarmos mais cargas na pessoa que já está sofrendo. Tem pessoas que estão sofrendo, a gente não sabe. Tem pessoas que ele tem hemorragias emocionais, espirituais, ele tem hemorragia familiar, ele tem hemorragia e a coisa está pegando dentro dos hábitos, costumes, comportamentos através do vício. E ele está ruim, ele está bem pior,
E aí, às vezes, e vamos começar pela família, e às vezes, quando ele volta, começa a trazer transtorno para a família, e a família mesmo, sem se perceber, não faz isso por maldade nem crueldade, mas já começa a tirar votos de confiança da pessoa e dizer, olha, esse daí não tem mais jeito. Sendo que eu e você sabemos que existe uma solução, e essa solução tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes a pessoa quer correr de Deus, quer correr da bênção de Deus, quer correr da presença de Deus, ela quer ficar afastada, são passos largos para trás, e ela acha que a religião vai condenar, e às vezes nós evangélicos, temos um pouquinho disso, temos que melhorar. A gente, em vez de ser agente de ajudador, convidar e aliviar a carga, nós colocamos mais carga ainda existia na época um movimento que era chamado de supercrente, era a confissão positiva, e dizia assim, todo mundo que está enfermo, ele só está enfermo porque ele está em pecado, porque se ele não estivesse em pecado, ele não estaria enfermo. Em outras palavras, vai se passando, aí ainda pegava-se a situação e dizia assim, o crente que toma remédio, o crente que é hipertenso, o cristão que toma lá tem uma dor de cabeça, toma desculpa a expressão, um Dorflex, é porque ele não tem fé e não confia no poder de Jesus Cristo. Nessa brincadeira morreu muita gente, nessa brincadeira o povo passou, o tempo passou, e os pregadores que pregavam antes, hoje pregam sentado, limitado, envelhecido, porque o nosso corpo é corruptível. Eu só estou com esse óculos aqui, porque houve um tempo na vida, que foi se achegando, eu olhava de perto e já não conseguia ler, e eu sou um leitor compulsivo, eu gosto de ler. Vai se passando, o médico falou assim para mim, o oftalmo falou assim para mim, gente boa, um camarada de primeira categoria, ele diz assim, amigo, ele falou assim, eu tinha lá os meus, não me lembro, 45 anos, ele deu um óculos assim, e falou, esse daqui é para você usar quando você lê, é só para leitura, e ele colocou lá o grau bem baixinho, ele falou, é o menor que tem, e você vai usar, que é para descansar a vista. Irmão, a vista ficava descansada, e a cabeça corria, e o dedo trabalhava, e eu metia a caneta, e eu falava, e eu pagava para alguém só fazer a cópia daquilo, do texto completo que eu fazia, e foi passando-se o tempo. Um dia, depois de 2, 3 anos, que ele marcou, depois de 2 anos, ele chegou lá e falou assim, amigo, fui fazer aqueles testes lá, ele falou, amigo, você vai ter que aumentar isso daí. Eu aumentei o grau de perto. Só que eu aguentei o grau de perto, e aí eu começava pregando aqui na igreja, eu pregava que nem japonês, olhando, parecendo que eu estava bravo com a pessoa, forçando para enxergar, e eu enxergava a pessoa, mas é na base da força. Aí eu fui lá, e ele falou assim, olha, eu vou fazer vai ser o grau de perto, que você já usa, e não tem como correr mais, colega, a idade chegou. Quando ele falou, a idade chegou, eu falei assim, acabei de fazer 20 anos, aí eu brinquei com ele, ele falou assim, não, isso daí é normal, vai acontecer, inclusive ele é jovem também, ele diz assim, inclusive você nunca precisou, mas agora você vai precisar. Pois bem, quando ele fez o óculos de perto e de longe,
E para acostumar, a turma vai lembrar, eu sou o bastante. Eu colocava o óculos, tirava o óculos, colocava o óculos, tirava o óculos, porque eu suava bastante e embaçava. Aí chegava-se o relaxo. Era para andar com óculos, às vezes chegava em casa, eu colocava o óculos lá, como eu o faço até hoje, não faça, é pecado. Eu pegava e deixava o óculos lá, né? Ia trabalhar, óculos, colocava o óculos, e aí eu voltei lá, era para voltar anualmente, eu voltei lá 3 anos depois. Quando eu voltei 3 anos depois, e eu fiz o exame, ele falou assim, porque ele tinha falado antes assim para mim, assim, é só se aguentar firme, vai usando, volta ano que vem. Aí aquele ano não voltei, no segundo ano não voltei, no terceiro, quando eu fiz o teste, ele falou, nossa, por onde você andou? Você está que nem Mr. Magoo. Está que nem Mr. Magoo. Agora nós vamos ter que dar uma dose só e ele é por completo. Era palatino o negócio, e agora foi de uma vez só. Então, deixa eu falar para você, no mundo espiritual é a mesma coisa, irmão. Quando o problema acontece, nós não podemos dar passos para trás, porque se nós dermos e recuarmos, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na nossa alma. Às vezes nós não sabemos o coração que está sangrando emocionalmente, a emoção que está sangrando, nós não sabemos o que está acontecendo no lar da pessoa, e às vezes a gente vem e coloca um julgo. O que é julgo? A gente vai lá e diz assim, olha, a pessoa abre o coração com você e fala assim, eu estou com tal problema, você fala assim, é porque você tem que tomar uma posição. A pessoa não está bem na fé e nem sabe que posição é essa. Vai passando-se o tempo, daí a gente vai falando, e é esse o nosso compromisso, é falar sobre a redenção e a graça, e protestar contra aquilo que prende o homem, e leva o homem a um resultado muito triste, que é aquilo que a palavra de Deus diz no livro de Romanos, que o salário do pecado, ele vai ser recompensado, e a recompensa dele é morte espiritual, é morte emocional, é falência financeira, e etc, etc. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo, diga amém. Então está lá. Então a regra está lá dentro da Bíblia. Quando a gente pega isso que está na Bíblia e faz uma regrinha de bolo e coloca, a pessoa já está muito cansada, irmão, está fadigada, ela está lutando contra o mundo, está lutando para sobreviver, é um sufoco que só Deus sabe, e ela começa a ter uma mente de escravo. Aí ela vem para a igreja, ela fala, pelo Deus, aonde eu estou errando? Aí ela começa a ter cônscio. Só que nesse movimento de consciência, vem também o juízo. E o juízo, irmão, ele é inato do homem para condenar. A Bíblia diz que a obra da carne é conhecida, ninguém precisa explicar. O autojuízo, igual às vezes o animal, ele já se dá o jeito de falar para o homem que ele está se degradando. Quando eu era criança, eu aprendi na escolinha a seguinte coisa, e eu ouvia falar muito essa palavra, olha, quando você peca, você faz Jesus chorar. Então a gente não pode pecar para não fazer Jesus chorar. Hoje, já nesse movimento, hoje a gente entende dentro da palavra de Deus, e manuseando a palavra de Deus, vai dizer assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A segunda coisa, Jesus como homem registrado chorou 4 vezes. E teve momentos, e o momento foi profundo, e teve o porquê e o para quê.
Porque Jesus era um homem forte e resiliente, e era um homem que ia adiante. Ele sabia que tinha uma missão e não podia falhar. Nessa situação, essa mulher aqui, ela vai se encontrando dia após dia mais enfraquecida. Quando ela faz o rompimento, você vai entender que a família dela é uma família de misericórdia. Ela não era uma plebeia, era uma mulher de posse. Posse por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que enquanto nesses 12 anos ela estava com essa condição hemorrágica, existe hoje uma aplicação na ciência, o porquê, que é simplesmente, o problema ele estourou, ele passou e ultrapassou pelas veias grandes, órtea e outras mais grossa, e trazendo o estouro interno, aí a hemorragia nunca mais para. Aí a questão hoje tem a ciência para resolver isso. Nesse mesmo momento, esse sangue que começa a jorrar, não consegue nutrir a capacidade psicológica, trazendo oxigênio para o cérebro, porque há uma ruptura. Então, o estágio está lá, ele é visível, mas internamente tem uma coisa muito errada. Foi um rombo muito grande, foi uma hérnia, foi um mioma, foi um fibroma, ou foi algo assim, que tomou conta, e o corpo físico não deu conta de segurar e rompeu, aí o fluxo vem direto, e esse fluxo foi por 12 anos, agora imagine só, essa mulher tinha dia que ela amanhecia, ou acordava fraca, às vezes com a mente muito desgastada, por mais cônscio, inteligente que ela fosse, a inteligência e a capacidade racional dela não dava e não puxava as vitaminas e levava o oxigênio para o cérebro, para que ela pudesse definir algo de uma maneira intensa, provisória e determinada. Ela era limitada. Ao mesmo tempo, as vitaminas e os sais minerais e as vitaminas que nós obtemos através dos alimentos, não chegava até os tecidos finos, até os tatos, as mãos e etc. Aí vinha aquelas fraquezas da perna, o coração, ele começava a acelerar demais, porque às vezes tinha que se forçar, ou vinha a arritmia cardíaca rápida, ou ele entrava em platô e diminuía, e ficava agora com o problema, a pressão hipotérmica lá embaixo, e dava aquela sensação de tontura, de fraqueza e desmaio. A Bíblia não diz que ela caía em qualquer lugar, não diz, mas por 12 anos, certamente ela caía. Por 12 anos, ela não tinha força, às vezes, para levantar da cama. Por 12 anos, às vezes, dias, semanas, ela ficava lá encruado sozinho. Ela e a sua solidão. Irmão, a pior coisa que existe é a solidão da alma, a pior coisa que existe é o homem ficar isolado. A pior coisa que existe é o homem mascarar o problema e sorrir e levar em frente e arrumando para si mais carga. Por quê? Porque tem algo que começou de uma maneira fraca e foi estourando, foi explodindo e agora era crônica. Mais crônica ainda era porque ela adquiriu e teve todos os recursos financeiros. Ela era muito rica.
E em 12 anos, para gastar, e eu vou pôr no dia de hoje, se você for fazer uma consulta em um médico aí de médio porte, você vai gastar aí de 500 a 700 reais. Se for um especialista daquele de primeira linha, daquele craque mesmo, você vai pagar aí 1.200 ou 1.300 reais. E essa mulher, ela não só ia no médico, mas ela fazia o tratamento. E não havia tratamento que sarasse e estancasse aquela ferida. Irmão, a vida não é só questão de valor e dinheiro. O dinheiro, ele dá a custa, ele dá a paga para a solução do problema, e muitas vezes nós achamos que é o dinheiro que vai dar a paga. O dinheiro não dá a paga. Quem dá a paga, quem pagou o preço da vitória para que eu e você pudéssemos estar aqui pela graça e tivéssemos a oportunidade de clamar o nome de Jesus, levantar a mão e dizer: Senhor, eu estou aqui nesse culto de libertação, nesse culto de bênção, e eu quero a vitória para a minha vida e levar a bênção para a minha casa. Cansada de recuar, cansada de dar passos para trás. Irmão, às vezes você está se esquivando, cansado de dar passos para trás. Sabe aquela história, desculpe a expressão, eu não quero incomodar. Quando a pessoa chega assim e fala: pastor, eu preciso conversar com o senhor, mas eu não quero incomodar. Isso daí é coisa de brasileiro, irmão, porque já incomodou. Você deu um breque. O que vier daí para frente é lucro. Você fala isso daí por educação. Você fala isso daí por bom comportamento. Mas eu não quero atrapalhar. Se a gente entrar nesse movimento, a gente vai dizer: Senhor Jesus, eu quero entrar em oração. Venha perdoar meus pecados, minhas dificuldades, mas eu quero te adorar. E você começa a orar, e parece que a resposta não vem, e você começa a ficar irritado, ou fica desanimado, você afrouxa, afrouxa a corda, afrouxa o passo, e a Bíblia diz que Deus não abençoa os frouxos. Livro de Provérbios: se mostrar-se frouxo no dia da angústia, a sua força vai diminuir cada vez mais. E essa mulher foi fazendo isso, até que a sociedade, a religião, a situação, colocou ela separada, isoladamente. Nós vivemos num movimento onde o ser humano quer ficar isolado. Ele não quer problema, ele não quer, a cabeça está muito para a cabeça dele. Então ele quer esclarecer a ideia. Para esclarecer a ideia, ele põe um foninho no ouvido, de um lado, do outro ele deixa fora, para não ser atropelado na rua, e às vezes coloca os dois ainda e fica andando. Não quer ser incomodado. E às vezes existe problema, irmão, eu quero que você entenda no nome de Jesus, que você, tem gente que fala assim: olha, ensinam-se por aí, ó, pastor, eu estou com um problema, eu quero apenas compartilhar com o Senhor para que ore. Aí você vai compartilhar para a pessoa que não é apta, a pessoa não é acostumada, não é o comportamento, não foi treinado para isso, e aí você vai abrir o coração já está estragado, já está doente, já está ferido, já está com uma hemorragia, já está quase destruído. Você compartilha, e a hora que você compartilhou para aquela pessoa, sem perceber, você compartilhou para Piracicaba inteiro. Você está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E é algo seu, e é algo que é entre você e Deus.
E é algo que você veio e abriu o coração inocentemente, dizendo: olha, eu preciso de ajuda. Paulo vai dizer que devemos orar um pelos outros, para que nós possamos nos fortalecer. Mas ser inocente, irmão, a ponto de se colocar a jugular a vida na mão de outros, irmão, isso é tristeza. Isso é terrível. Nós temos os nossos pastores aqui. Nós temos aí 7 pastores. Cada um tem o seu comportamento. Eu não sou aquele que eu não aguento ficar assim, vamos fazer o seguinte, vamos orar e depois eu vou dormir. Meu temperamento não dá para ir, né? Eu ver a tua dor, o teu sofrimento, ou eu sou um pastor diferente. Primeiro que eu não devia. Aí eu fico pensando, repensando as possibilidades para que haja uma solução para os problemas. E aquele que compartilhou para mim está dormindo, roncando e babando, não está nem ligando para o dia de amanhã. E eu estou pensando, organizando, porque eu quero que aquela pessoa vença. Porque se ela vencer, o reino de Deus venceu. Se ela vencer, a Catedral dos Milagres venceu. Se ela vencer, o reino, eu vou vencer também. Porque ela é a ovelha do meu pastoreado. E a Bíblia diz que a ovelha forte, ela produz. E a ovelha fraca, às vezes você tem que separar um pouquinho, que ela precisa de um cuidado especial. Nós não podemos sangrar mais do que já está sangrando. Nós não podemos causar mais hemorragia do que já existe. A graça do Senhor é o que basta na nossa vida. Nós somos defensores da fé, nós somos defensores e pronunciadores da fé, e a fé é aquilo que ainda não se apalpa, não se vê, mas nós temos convicção que através do poder da oração, do milagre, dos dons espirituais, quando o Espírito Santo se manifesta, algo diferente acontece na igreja. Isso é a graça. E os pastores estão de coração aberto para você. Se ele não conseguir resolver, já são treinados para ir lá e resumir o seu problema. Se eu ver que é crônico, eu vou te tratar com o maior amor e carinho. O problema é o seguinte, é que às vezes a pessoa está com problema e está com a unha encravada e depois ela está sofrendo de febre, a febre nunca passa e a situação está calamitosa e ela já está sofrendo já faz mais de ano. Só que o problema não é a febre, o problema é a unha encravada. E ela nunca mostra a unha encravada. Porque a unha encravada estava fácil de resolver. E tem gente que não gosta de resolver o problema, sabe por quê? Porque ele tem aquela cara, desculpa a expressão, é o que a Bíblia diz, ele ainda vive num estado de misericórdia. Ele ainda vive num estado de coitadinho, ainda ele vive num estado daquele, de pedinte. Ainda ele vive um estágio de, assim, olha, é o crente 6 horas, 6 horas, fala aí para os seus irmãos, 6 horas, isso, fala para uns 3, 6 horas por mim, fala aí para ele, 6 horas por mim, 6 horas, irmão, quando era criança, o pastor pregava, etc, a visão era outra, terminava o culto, fazia um monte de fila as criançadas, vinha, naquela época não tinha esse negócio lá, as crianças vinham com as cores mudadas de pele, aí a turma fala, é verme. Aí as criançadas vinham com aquela barrigona assim, mas era magra, desnutrida. Mudava o tempo,
e não tinha, naquela época não tinha, era terra mesmo, a gente brincava no terrão e abusava da sorte, e depois vinha e só ficava chupando cana. O ranho caía aqui na ponta e ele fazia, e vinha de novo, ele... E ainda tomava-se água numa talha de barro. E geralmente era a mesma caneca para todo mundo. Uma caneca de alumínio, verdade ou mentira? Quem passou por isso? Só aquele que tem menos de 20 anos. Então, irmão, a coisa era assim. Era desse jeito. Hoje mudou. Hoje mudou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Irmão, nós precisamos de ajuda. De um para com os outros. Jesus, Deus, foi tão bom e mostrou na cruz dele o amor que ele teve para com a humanidade. E deu a capacidade da escolha. E mostrou como se vive e se vive com leveza na terra. Que foi um homem usado, morrendo, e foi o primeiro que morreu, foi um homem pregando para 2 homens. Aquela profecia que ele dizia, dizendo assim, aonde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome. Ele queria uma reunião. Quando Jesus se encontrou lá na cruz do Calvário sozinho, ele precisava de uma reunião. O ladrão da direita condenava, o ladrão da esquerda também o condenava. E ele, evangelho em cima. Era Deus usando um homem para salvar o homem. Quando houve arrependimento, não estamos falando de aceitar Jesus, nada. Quando houve uma condição de impotência e a pessoa foi cônscia e deu uma dura no outro, dizendo assim, você é malandro e eu também tenho que morrer. Eu assumo a minha condenação, mas esse daí, não. E no último suspiro, com medo, porque às vezes a pessoa vai para o céu por medo. Não é para ser assim, mas vai, porque ele quer escapar da maldição, ele quer escapar do diabo, ele encontra Jesus, porque a única maneira de escapar da situação maléfica, maligna, é encontrar Jesus como Senhor e Salvador. E essa mulher lutava, e ela conseguiu. Agora, se ela lutou, irmão, e a lei dizia que era para recuar, e ela avançou, por que você quer recuar? Se ela estava à margem da sociedade, por que se calar e sofrer sozinho, sendo que Jesus te chama e te convida, no livro de Mateus, capítulo 11, dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então, o evangelho é para frente. Você não tem nada do que se envergonhar. Nós temos o que nos arrependermos e nos organizarmos para estar aqui e permitir que o Espírito Santo de Deus faça a obra na nossa vida. Se coloque em pé. Eis aí o porquê ganharmos alma. Eu aprendo muito com os heróis da fé. Eu aprendi muito com os heróis da fé. Quando eu chamo de heróis da fé, alguns conhecem os heróis da fé pelos mártires passados.
também eu conheço. A maioria deles de decore salteado. Datas e séculos, períodos e os porquês. Mas eu estou falando do heróis da fé, que em 20 anos eu aprendi a viver com eles, que me ensinaram, formaram. O pastor Anderson de Souza, que eu chorava, buscava dons espirituais e falava para Deus que Ele estava fazendo diferença na minha vida, porque Ele usava os outros e não me usava. E eu estava aqui e era para ficar um dia, eu estou até agora. Como que nós vamos fazer? Pregador itinerante, pregador que prega uma palavra, e faz essa pregação, uma ou duas, o ano inteiro, você vai pregar 50 vezes a mesma palavra. Não precisa nem abrir a boca, já está a decore salteado. Aí quando eu caí para ser pastor, é um alimento por dia. É uma palavra profética por dia. É uma lágrima por dia. Mas é uma alegria porque eu sei que Jesus continua fazendo. Amém, Jesus? Para de sofrer sozinho. Eu não vou fazer a oração da fé. Eu quero convidar você para começar com o pastor uma corrente de 7 quinta-feira de milagre. Porque se a palavra de Deus não falou com você, não tem mais muito o que fazer. A gente precisa muito congregar. A gente precisa muito. Coma ou faça uma refeição por semana. E veja como o teu corpo reage. Veja como a sua mente vai reagir, se ela vai oscilar ou não. A falta de alimento, ela transfigura, inverte, distorce a realidade. É por isso que o diabo atentou Jesus quando Jesus estava terminando o jejum. Pessoal que congrega 2 vezes por semana e não tem esse movimento aqui, eu vou dizer para você, qualquer assobio no ouvido é ventinho que espalha a folha seca. Então eu quero convidar você que vai começar com o pastor, uma corrente de 7 quinta-feira de milagre. Eu não sei que área você está precisando. E você vai convidar outra pessoa, sem botar medo, sem desespero, na base da amizade e alegria. Pode jogar na minha costa, eu sei o Deus que tenho crido, e eu sei o ministério que Deus me deu. E também sei que quando eu prego, eu mexo muito. Eu sei que a minha pregação é profética e mexe, dá um chacoalhão. Eu queria ser um pregador evangelista. Jesus é bom, viu, gente? Jesus é seu amigo, viu? Mas meu ministério não me permite isso.
Porque lá no fundo não vai dar resultado. Quem vai começar na corrente com o pastor, levanta a mão. Levanta aí o seu papel. Isso. Você vai pegar uma sacolinha, um papel e uma fitinha dessa daí, profetizando. Está acontecendo, não é que vai, está já acontecendo um milagre na minha vida. Eu preguei aqui, eu só preguei uma introdução. Jesus, você pode apertar ele, pode espremer. Jesus sabe como fazer o milagre acontecer. Tem gente que não aguenta uma pressão, já blasfema. Os discípulos desesperados, dizendo, você está de brincadeira. O povo te aperta, te oprime, ainda você quer perguntar? Dizendo assim, então o que nós estamos fazendo aqui? A gente não serve para nada? Senhor, eu quero orar para aquele que está começando e está, Senhor, no início da corrente de 7 quinta-feira de milagre. Senhor, eu não sei a causa nem o problema e também, Senhor, não sei, Senhor, a profundidade da ocasião pela qual a pessoa está aqui. Mas eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, vem fazer um milagre. Sustenta essa pessoa, Senhor, para que ela possa marchar e marchar firme e cumprir essas 7 correntes de milagres de quinta-feira. Senhor, nós cremos no teu poder e não há aquele que invoque o teu nome e faça um pacto contigo e o cumpra, ele não seja abençoado. Deus, isso não somos nós que deduzimos, isso é a sua palavra que deduz e é o Senhor que provoca. O Senhor provoca o brio do ser humano, a alma do ser humano, o espírito do ser humano, dizendo, pode vir, vem e vê, quantas maravilhas o Senhor fez por nós. Então queremos ver maravilhas, Jesus, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Eu quero ungir você com óleo. Você que trouxe alguém para o pastor orar, vem para frente. Esses são os da fé. Apesar dos problemas tão grandes e da crise que estou passando, sei que vou conseguir a vitória em Cristo Jesus. Eu não vou desistir de lutar, minhas forças Deus vai aumentar. Sei que vou conseguir a vitória em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo vai me dar a solução e a vitória está em tuas mãos. Só Jesus Cristo tem todo o poder de Deus para resolver meus problemas, para resolver meus problemas, para resolver meus problemas e também os seus. Os pastores vão te ungir.
Pega essa unção e toma posse dessa bênção no nome de Jesus. Alguns deles, Deus vai tocar no coração, vai dizer: meu irmão, qual que é a luta? E Ele vai ungir você no nome de Jesus. Vamos, me permita por aqui. O nome dela. Irmão, Deus toca na vida da irmã Custódia. Dá a tua bênção, faz o milagre no nome de Jesus. Eu declaro a vitória. Amém. Senhor, eu a abençoo. Eu quero declarar, Senhor, força, ânimo, energia, cura, desde, Senhor, da sola do pé até o último fio de cabelo. Eu declaro a graça no nome de Jesus. Receba o milagre pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, que haja e comece a haver uma reação espiritual na alma e no corpo. Regenera e transforma. Amém. Fala para mim teu nome. Sueli, para mim, é minha amiga de fé. É disso que eu estou dizendo. Parceira de fé. Herói da fé. Não precisava estar aqui, sair da casa dela para chegar aqui com a bengala. Mas veio. Leva a bênção e eu profetizo isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmã Sueli. A bênção no nome de Jesus, a graça. Eu declaro a vitória no nome de Jesus. Apesar dos problemas tão grandes e da crise que estou passando, sei que vou conseguir a vitória em Cristo Jesus. Eu não vou desistir de lutar, minhas forças Deus vai aumentar. Sei que vou conseguir a vitória em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo vai me dar a solução, e a vitória está em suas mãos. Só Jesus Cristo tem todo o poder de Deus para resolver meus problemas, para resolver meus problemas, para resolver meus problemas e também os seus. Apesar dos problemas tão grandes e da crise que estou passando, sei que vou conseguir a vitória em Cristo Jesus. Te abençoo no nome de Jesus. Eu não vou desistir de lutar. Pode soltar, solta. Eu declaro a bênção. Aumentar. Sei que vou conseguir a vitória em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo vai. Nem tudo que a gente ora para Deus, Deus dá. E às vezes Deus dá porque a gente insiste. Aí o milagre acontece. Aí a gente se acomoda, ficando feliz e contente. Aquilo é uma migalha que vai quebrar os dentes. Então a gente tem que ir sempre prosseguindo para um alvo maior. 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 Consagramos aqui porque achamos que às vezes está sendo muita luta por causa do problema. Mas a gente tem que pedir a Deus estratégia e coisas maiores. Leva essa palavra na tua vida no nome de Jesus. Eu te abençoo no nome de Jesus, declaro a vitória. A bênção e a vitória. Meu amigo,
parceiro, campeão de guerra. Toca, meu Deus, faz um milagre. Fortalece o corpo dia após dia. Jesus, traz aumento de dia, Senhor, e fortalecimento na alma, no corpo e no espírito. Amém. Leva a bênção. Eu te abençoo. Declara a vitória no nome de Jesus. Eu abençoo. Declara a vitória em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus, porque Jesus é bom.